E aí, galera, beleza? Hoje nós vamos dar continuidade à série de entrevistas que eu estou publicando no YouTube, né? Nós conversamos com a psiquiatra, com um psicólogo, depois com outra psicóloga. Semana passada nós batemos um papo com uma mãe, né, que acompanhou a filha durante todo o processo. E nós estamos em janeiro, né, ao mês da saúde mental. E eu não poderia perder a oportunidade de trazer aqui uma ex-aluna minha, que inclusive, né, eu acabei abusando tanto, né, tinha uma cara, você vai ser psicóloga, é doida, vai ser psicóloga, e ela conseguiu, e ela formada hoje atende alunos que eu também atendo, né, na parte de coaching, ela na parte da psicologia, para bater um papo com a gente aqui, Gabi Pacchioni. Isso Tudo bom, mesmo, Gabi? tudo bem, professor, né? Não perde o costume. Mas você me influenciou hoje a pensar na psicologia, porque antes era só conversado sobre medicina, mas lá atrás, nas aulas de química, foi quando talvez o meu olhar se despertou, depois de toda aquela conversa. Eu abusava ela, viu, gente? Isso é verdade. Você é doida, vai ser psicóloga. Mas é isso mesmo. E hoje uma profissional aí reconhecida, né? Atende no Harmony, terminando uma pós-graduação numa área que eu sou apaixonadíssimo, psicanálise, Isso, né? Me fala isso. um pouquinho, como lhe encontrar, me fala um pouquinho sobre você. Então, eu atendo no Harmony Trend e também atendo no Record Office, que é lá na Mário de Guzmão. Né? Hoje eu atendo só particular. O meu Instagram profissional é Pacchioni Psi. Né? Eu estou agora em abril concluindo a pós-graduação em psicanálise e psicopatologia pelo Instituto ESP, que é um instituto aqui no Brasil reconhecido, e vou dar continuidade nesses estudos. Espero passar agora no meio do ano no mestrado. Eu sou apaixonadíssimo por psicanálise, ó. E essa semana passada eu estava vendo o TikTok, e aí despertou meu olhar para uma situação, porque a gente tem o hábito na psicanálise de dizer que tudo é culpa de pai e mãe, né? E a professora, ela dizia assim, mas o grande desafio da análise não é culpar os pais, mas é permitir que o analisado, ele perceba o que ele se permitiu sofrer a partir do que fizeram com ele. Eu disse, caramba. É verdade. Eu fiz um curso de formação de 10 meses e eu não tive essa luz que 10 segundos de TikTok jogou ali para mim. Eu digo, cara, verdade. Porque, assim, o mundo pode tentar me machucar de tudo que é forma, né? Sim. A gente sabe que não é 100%, mas a decisão final é minha do quanto eu vou sofrer, né? Isso é verdade. E, assim, entendendo, às vezes, que o que eu sofro é muito pelo outro. Né? E num processo de uma análise, a gente vai entender, peraí, até onde esse sofrimento é meu e até onde esse sofrimento é daqueles, talvez, que foram responsáveis pela minha criação, pela própria sociedade. E separando isso para realmente, até eu vou sofrer, mas por que eu vou sofrer? Porque, assim, o sofrimento, muitas das vezes, quando a gente vai falar dessa relação pai, mãe, filhos, é algo que passa desapercebido por conta da criação, por conta do dia a dia. Então, quem eu sou sem essas influências também? Caramba. Então, vamos começar a jogar as perguntas, né? Vamos. E aí, a gente estava conversando agora há pouquinho e a gente vive uma geração de que ninguém pode ser frustrado, né? Primeiro, você nasceu para dar certo, a sua vida vai ser perfeita, tudo vai acontecer de maneira incrível e você não pode sofrer, né? Sim. Como é que anda essa questão da demanda infantil na atual adolescência? E aí, quando a gente pega essa primeira situação e joga num processo seletivo em que você tem que renunciar a 10 meses, 2 anos, 3 anos de estudos, e você percebe que o conto de fadas não é aquilo, você tem que transpirar bastante, você tem que se controlar bastante. Como é que anda essa relação hoje? Então, eu acredito, Stefano, que hoje assim, a gente sofre uma influência muito grande da rede social. Né? E o que hoje a gente tem na rede social? Felicidade. Então, fora eu não poder me frustrar, a gente vê que tem uma geração que tem um linear de frustração muito baixo. Então, se eu escuto um não, se eu tenho uma reprovação, se eu tenho uma dificuldade e aquilo me frustra, eu não sei lidar com aquilo porque não fui preparado para isso, devido a vários contextos. Mas hoje a internet ela influencia porque ela realça
eu tenho que estar feliz o tempo todo, eu tenho que ser bom o tempo todo, eu tenho que estar num padrão o tempo todo, que não é o que está na realidade. Né? Porque aquilo ali é muito pintado. Ninguém ali está depressivo, ninguém ali está triste. E aí, quando a gente recebe notícias, né? Poxa, fulano de tal se matou, ciclano de tal se matou. Ah, mas só vivia sorrindo, só vivia bem. Porque ninguém conhece como é. E devido a essa influência, e que é uma geração que está muito imersa dentro dessa internet, isso provoca ainda mais esse linear de frustração baixo. Eu vou dizer para você que me assusta, sem querer, eu deixei de seguir algumas pessoas. Sem querer não, né? Eu fui lá e disse, não tem interação, vou parar de seguir. Porque eu achei que na minha cabeça, seguir menos era status desse mundo social, né? Eu tenho 37 anos, eu não sou tão atual quanto eu acho que eu sou. E aí eu deixei de seguir uma pessoa e não demorou 10 minutos. Ela mandou um direct para mim e fez assim, professor, por que o senhor deixou de me seguir? Sim. Então, o que é que eu percebo? É uma geração que ela é muito conectada. Demais. E acredita demais na perfeição. Mas é uma geração que, diferente talvez da minha, porque na minha a gente não podia reclamar porque era frescura, né? Medo. Por exemplo, eu atendo o tempo todo, na hora que eu estou estruturando a performance dos meus alunos, medo, pânico, insegurança, ansiedade, raiva, a própria frustração em si. As pessoas não sabem mais conviver com isso. As pessoas querem um comprimido para o Rivotrilzinho, uns 5 minutos. E isso está muito forte, porque eu estou sentindo que quando você acorda para um direcionamento de propósito, agora eu quero medicina, eu percebo o quão duro eu vou ter que andar e viver. Parece que quando as fichas começam a cair, eles não têm recurso emocional algum. Para lidar com a situação, né? Porque estudar está num processo seletivo de vestibular, principalmente de medicina, onde é muito concorrido, né? É extremamente desgastante emocionalmente. Não só pelo fato das horas que você vai ter que abdicar do prazer, do lazer, da felicidade, por um propósito, e como você falou, por 1, 2, 3, 4 anos, né? A gente ainda tem essa questão da dificuldade de lidar com a ansiedade. Eu percebo, assim, Stefano, principalmente depois desse pós-pandemia, que isso piorou muito. Né? Porque eu acredito que isso venha piorado, e principalmente nessa questão do vestibular. A gente teve um prejuízo muito significativo, cognitivo, com a pandemia. As aulas online, né? Isso, porque, por exemplo, o que eu mais pegava quando eu estava fazendo atendimento online era paciente, não, e aí, como é que tá a rotina de estudos? Não, eu ligava, fazia minhas coisas do dia a dia, né, saía e depois respondia a chamada. Então, isso impacta também até nessa questão do medo. Tá, mas por que do medo? E quando eu pergunto, assim, para um aluno que chega para fazer terapia, que está nesse... Por que você quer medicina? Né? Eu quero medicina porque é o que eu me vejo fazendo, ou eu quero medicina porque também eu vejo essa questão do dinheiro, do lucro. Então, a frustração, tudo o que envolve, está muito relacionado a essa conectividade. E vai piorando, potencializando ainda mais. Porque a gente tem adolescentes que, por exemplo, estavam no primeiro ano, que não tiveram um aparato de fazer um Enem devido ao processo da pandemia. E aí resolvi fazer a medicina. Mas como é que você tá? Não só de bagagem educacional, mas também emocional para lidar com isso. E que muitos não têm. Do nada eu acordo e, assim, aulas online, ninguém sai de casa. E eu lecionei nesse período, porque eu ainda dou aula numa determinada instituição aqui. E eu fazia perguntas e ninguém respondia, né? E uma curiosidade, eu recebi uma foto de um determinado responsável e fez bem assim, aqui está o seu aluno. O computador aberto, o professor falando e o aluno virado para o outro lado dormindo. Isso. E aí eu parei e pensei, né? Porque a gente tem que saber lidar com a situação, mas eu pensei, meu aluno,
Seu filho. Uhum. E a questão de... Os meus, por exemplo, eu me preocupei muito. Acordavam na mesma hora, tinham que estar sentadinho na mesa. Enquanto Sim. eu estava gerindo a escola que eu coordenava, os processos das aulas do meu segmento, os meus estavam de frente, assistindo as suas aulas com fone. Eu e a minha esposa, nós nos alternávamos, mas nem todo mundo teve isso. A maioria não teve, né? E assim, como é uma prova online... o gabarito rolou solto. Não só rolou, mas as consultas na própria. Então, por exemplo, eu digo isso porque eu tenho uma irmã adolescente, ela tem hoje 15 anos. E ela veio, na época da pandemia, passar um período de 1 mês, 2 meses aqui, e ela estava em aula. Ela respondia a questão com o celular, assim, não dava o trabalho de pensar sobre aquilo. E aí ela chega hoje, porque coisa tal é muito difícil, matéria tal é muito difícil, certo? Mas você não teve nenhum processo, muitas das vezes, de pensar. Então, é uma geração que teve tudo muito imediato. Eu não pensei, eu não racionalizei, eu não utilizei a minha cabeça para entender. Então, se frustra, porque num processo de vestibular não é assim, né? Você vai lá ficar 5 horas sentados para fazer uma prova do Enem. Isso é muito cansativo, não só fisicamente, mas mentalmente também. E se tem uma pessoa que não se preparou durante esses 3 anos, como é que isso vai ficar? Eu costumo dizer aos meus alunos que o que eles fazem de mais significativo na sua jornada, ninguém vê. Que é todos os dias sentar na mesa de jantar ou no seu escritório e estudar de 8 às 22. Ninguém está ali batendo palma, porque é algo maçante, chato, e muitas vezes não. E a minha vida é estudar aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, estar atento ao que não está funcionando e ainda ter que revisar. Então é meio complicado. Mas hoje, Gabi, mesmo depois dessa pandemia e de todos esses desafios que a gente está vivendo, né, que a gente continua a viver, Sim. Porque eu acho que a pandemia trouxe algo bom. Parece que a gente despertou para não relativizar tanto essa parte de saúde emocional e saúde mental. Mas hoje, quando a gente observa esses atuais jovens, né, que estão se preparando, estão entrando no ensino médio e que vão se preparar agora para algum processo seletivo, como é que você identifica a necessidade de criação de repertórios emocionais? Porque na cabeça deles vou contratar as isoladas, vou passar o dia todinho estudando, porque ainda não vivenciaram o processo, porque é muito chato, muito duro, e acho que tudo vai dar bem. Então, eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de um mentor, eu só preciso sentar minha bunda na cadeira e estudar até que eu chore lágrimas de sangue, né? Não é assim. Assim, nessa questão do que fazer, eu acredito que o psicólogo ele é muito importante, Stefano, assim, até para dar uma orientação vocacional também, porque a gente trabalha com isso, orientação vocacional, até para fazer o aluno, o paciente, entender os desafios e que, se é o meu propósito, eu vou ter que abdicar. Né? Que muitas das vezes eu só vou começar a entender quando o negócio já está realmente difícil, que eu estou chorando. Né? É um sacrifício em que eu preciso estar disposto. Então, eu não posso estar fazendo para outros, pelos outros ou por um status. Eu tenho que fazer por mim, como você falou. A maioria das coisas que eu faço por mim, as pessoas não vão ver. Mas eu preciso ter a consciência de persistir. Vai ter uma reprovação, mas eu não posso desistir nessa primeira reprovação. Então, eu tenho que ter emocional, não só estar com um acompanhamento de professores, de mentor, mas psicológico também para lidar com isso. Porque é frustrante, você imagine. 6 meses me dedicando na primeira reprovação e vou desistir de tudo. Eu vou parafrasear o Karnal, né? Acho que essa disposição é igual banho, 3 vezes ao dia, senão você não consegue. Ele fala da motivação, né? E aí o que eu observo é que o nosso atual adolescente, ele se frustrou pouco. Sim. Conseguiu muitas coisas. A gente está vivendo o ápice do capitalismo, a gente está vivendo o ápice da tecnologia. O nosso celular hoje faz tudo pra gente. Então, assim, eu não sinto frustração, eu não sinto... não só preparo para a frustração, conviver com a frustração, já ter vivido outras situações frustrantes na sua vida, como também esse atual adolescente, ele
ele acaba não tendo referencial para ele não tem um mínimo de conhecimento do que ele sente, essa inversão de valor, essa inversão de emoção. Você está com inveja, você não consegue dizer para você, não, eu estou com inveja, eu estou com raiva, não, eu estou com raiva, não, eu estou com ódio, não, eu estou com ódio. Sim. A gente não consegue, então a gente vem desde criança mascarando aí, misturando essas emoções, e eu acho que o seu maior desafio hoje é que ele entenda que o que ele está sentindo, por exemplo, é ansiedade, que às vezes ele nem sabe, né? É verdade. E sentir não é um problema, né? Porque às vezes eu chego e tenho muitos pacientes que não querem sentir. Eu não quero ter emoções negativas, como raiva, como inveja, como ódio, mas que fazem parte, né? E a gente volta, querendo ou não, a falar sobre essa perfeição. Então, assim, eu tenho que estar bem o tempo todo. E não é assim. Eu não consigo identificar minhas emoções porque talvez eu não tive um preparo para isso. Eu vim de uma estrutura familiar que eu não fui acolhido, que não tinha talvez um diálogo sobre o que era, o que não era, que é o que acontece muito, né? A gente vê que essa geração de agora não teve talvez uma base familiar devido a N situações sociais para estimular a identificação de emoções, né? E a lidar com elas, que também é uma outra questão. Um outro desafio que eu observo muito na atual geração é percepção de tempo. Eu quero estudar um mês e estar pronto para o processo seletivo mais complicado. Então, essa questão do tempo eu acho que é um desafio que você enfrenta. E, além disso, eu acredito que quando eu entendo para que eu nasci, né, a orientação vocacional, ou eu me aproximo dela, pelo menos, mas eu entendo que eu vou fazer aquele curso porque eu me identifico e eu sei que tem oportunidade, empregabilidade, retorno financeiro, Sim. Porque sem isso, fazer o que ama é frustrante, sem retorno financeiro no mundo que a gente vive. Mas se eu entendo o curso que eu quero, se eu só me vejo vivendo aquela realidade, então fica mais fácil de eu topar pagar aquele preço. Sim, com certeza. E assim, sobre isso, né? É também um processo em que a gente vive muito no imediato. Não só pelo fato do capitalismo, mas pela tecnologia. Então, tudo eu quero imediatamente. E se não for imediato, eu não quero esperar. Por exemplo, eu tenho uma prima que passou 6 anos para passar no vestibular de medicina. Isso é muito difícil hoje em dia a gente ver uma pessoa que espera esse tempo todo para estar e persistir. E não que ela não tenha se frustrado, não que ela não tenha pensado em desistir, mas ela persistiu porque era aquilo que ela tinha como um propósito, né? E hoje, assim, pelas pessoas que eu atendo, Stefano, eu tento 1, 2 anos, não quero mais, não é para mim, né? Aí quando chega o SISU, que vai acontecer na semana de publicação do nosso vídeo, aí quando chega o SISU, aí não dá para o curso que eu quero, aí eu incorro num erro que para mim é fatal. Aí eu quero medicina, mas surgiu enfermagem, um exemplo, né? Ou eu quero engenharia, mas surgiu química. Sim. E eu digo assim, eu preciso levar uma vitória para casa, eu preciso mostrar para a sociedade que eu sou fera, que eu passei. Eu compro aquela ideia. E eu esqueço que eu vou passar 35 anos da minha vida, mais 4 de formação, vivendo aquilo que eu aceitei porque passei. E porque eu não quero pagar o preço de estudar mais 1 ano, mais 2 anos, para aquilo que eu realmente entendo que é a minha vocação. E assim, quando a gente fala também sobre o tempo, né? 1, 2, 3 anos estudando medicina, a gente precisa entender, às vezes não é só conteúdo. Às vezes, uma falta de controle emocional influencia principalmente na hora da prova. Eu digo isso porque eu peguei 2 pacientes ano passado que todos os simulados tiravam notas altíssimas. Quando chegava na hora da prova, por talvez a própria pressão de si mesmo, não conseguia se controlar. E aí errava a questão por besteira, né? Então, é muito importante que uma pessoa que decida esteja consciente, principalmente de que eu preciso controlar as minhas emoções. Você entrou num ponto que, por exemplo, na parte de mapeamento, na parte de diagnóstico de simulado, eu costumo dizer que o aluno ele erra uma questão por 3 motivos. Falta de conteúdo, então é um viés pedagógico, tem que sentar e estudar. Falta de tempo.
é um viés administrativo, a minha estratégia de prova, em algum momento eu me perdi ali no tempo, Sim. ou por falta de atenção. E aí, quando a gente pensa em falta de atenção, é o viés emocional. E eu entrego para os meus alunos uma ferramenta que eu chamo de autodiagnóstico do simulado, em que eles anotam as questões que eles erraram, o conteúdo dessa questão e o motivo do erro. E o que é que você acha que bate recorde? Atenção. Sim. Emocional. Sim. Ou seja, por incrível que pareça, o aluno ele acha que só o pedagógico e uma boa estratégia de prova vai colocá-lo lá. E aí ele acorda com diarreia. Eu acompanhei um aluno que vomitou 9 vezes, fez cocô, um outro 5. Um outro não conseguia parar de tremer. No dia da revisão pré-prova, nem saiu de casa um outro. Um aluno abriu a prova, leu a primeira questão, estava tão desesperada com medo da prova, que não conseguiu interpretar a questão. Fechou a prova, baixou a cabeça e foi chorar. Então, eu acredito, e por isso que eu faço tanta questão de integrar na rede de apoio, né, como um protagonista aí, o psicólogo, porque se eu não consigo estar bem, o potencial pedagógico ele não vem. É o que eu falo, assim. Aí o que acontece? Dá o branco, eu não consigo. Não é que eu não saiba, né? Mas porque eu não me controlei emocionalmente. E existe até técnicas que auxiliam nisso, no controle emocional da hora da prova. Eu vou ir lá e perco. E aí isso vira uma bola de neve, porque aí quando ele vai corrigir, ou ele ou ela, mas eu sabia isso. Mas na hora da prova você não se controlou para acertar a questão. E a gente esquece que nós somos seres emocionais. Então eu posso saber de tudo. Né? O curso de medicina eu preciso ser frio, autossuficiente. Não é bem assim. Nenhum curso. Você tem que primeiro entender como você funciona. Já que a gente entrou no campo aí do emocional e a gente sabe que a ansiedade é o que dispara, eu costumo orientar os meus alunos que existem 3 fatores geradores de ansiedade. Eu queria que você comentasse. E ver se realmente estou certo, né? O primeiro deles é que eu olho para a prova e eu superestimo o processo. Ele é muito difícil. Ou eu olho para mim e me acho um bundão, um ninguém, alguém burrinho. O terceiro, eu não conheço o processo, a previsibilidade do que eu vou viver lá. Então, se eu não controlo esses 3 fatores, vai dar branco e eu não vou conseguir ser 100% de mim. Sim, o que acontece muito, não só essa questão da superestimação da prova, né? Mas também o comparativo. Eu tenho pacientes que chegam e que falam assim, Gabi, eu estava fazendo a prova, mas eu estava pensando que por eu estar conseguindo fazer, fulano de tal, beltrano de tal, estava melhor do que eu. Não é uma coisa que se deve pensar no momento de uma prova. Eu tô ali e eu sou o meu maior competidor. Né? E em que questão eu estou falando isso? Não só pedagogicamente, mas emocionalmente falando. Se eu estiver pensando que o outro está fazendo na hora da prova, né, não vai fluir. E aí vai acontecer realmente o branco. Essa questão que você falou assim, sobre um bundão, né? Está muito relacionada à autoestima. Né? Como é que esse aluno, esse paciente, ele se vê dentro desse processo? Por que essa autoestima está tão baixa? O que é que talvez a gente precise avaliar dentro desse processo de vida dele? Como é que ele se viu? Como a família o vê? Como colocou isso para ele? A construção das crenças, né? Sim. Que é uma coisa que hoje se trabalha muito na terapia do esquema, né? Não é muito a minha abordagem, mas sim, as crenças. O que é que dita para ele essa incapacidade que ele traz para esse momento da prova? Então, esses fatores vão, sim, influenciar, porque nesse momento que eu estiver fazendo a prova, eu vou estar pensando em tudo mesmo que eu tenho que fazer. E você destacou um ponto que eu acho que o pai tem que estar de olho, o próprio aluno tem que estar de olho, a rede de apoio, que é o lance da comparação. Por exemplo, eu trabalho com alunos que na primeira semana conseguem responder 250 questões. E trabalho com alunos que só conseguem 25. E os que conseguem 25, eles só conseguem ver o quantitativo. Por quê? 25 bem feito pode ter o mesmo impacto que as 250 feitas de qualquer forma.
Então, assim, esse olhar, eu tenho que olhar para o outro, mas para tentar encontrar formas de, no meu processo, eu me tornar melhor. Não para me colocar aquém, porque a partir do momento que eu crio uma comparação com o outro, eu automaticamente estou me colocando já no patamar inferior. Sim. Uma coisa que uma paciente minha me disse sobre esse processo que ela estava vivenciando foi das listas que saem com o nome e a pontuação de quem ficou nos simulados, né? Fiquei entre as 10 melhores, só que fulano de tal fez tanto. Certo, você ficou entre as 10 melhores. Ao invés de você pensar no que eu posso melhorar para talvez estar em primeiro e segundo lugar, eu estou pensando porque fulano de tal está ali e que eu não fui capaz de chegar ali. Então, a gente também trabalha muito a mudança de ver os meus erros, ou talvez como eu estou enxergando esse processo para conseguir alcançar o objetivo. E até para lidar com a própria ansiedade. E é mais fácil, né? Por exemplo, Gabi acertou 45 de 50. Stefano acertou 30. E aí chega o meu mentor, chega os meus pais, vai me questionar sobre isso. Mas ela estuda há 2 anos, mas ela não sei o quê, mas ela faz isso, mas ela faz todas as isoladas, também como uma fuga, né? Tipo assim, ela tem a obrigação de ser a melhor e eu não. Então não exijam de mim porque eu ainda não estou pronto, eu não posso sofrer. E assim, outra questão muito interessante é que, como você falou, né? Os pais. Tem pais que conseguem acolher e compreender esse processo e tem pais que exigem muito já de um processo que está sendo difícil. Né? Porque tem ambos, assim, né? Eu trabalhei com pacientes que os pais não cobravam, que compreendiam, que ajudavam, e pais que todas as vezes que a pessoa chegava com uma nota ruim, disse que não ia passar, que não era o suficiente, que nunca ia estar bom. Né? Isso desestimulava ainda mais o aluno. E ainda tem um terceiro tipo de pai, né? Tudo eu sou um voraz empreendedor, no que eu faço eu sou muito bom e o meu filho não pode ser meia boca. Ou seja, ele não tem direito de viver um processo, ele tem que estar no topo. E até sobre isso de processo, a educação, o aprender é um processo. Por exemplo, você pega um aluno que hoje está fazendo 30, mas no final do ano não vai estar só fazendo 30. Só que as pessoas não querem também esperar esse processo. Né? Então, isso também gera mais frustração. As comparações de porque fulano faz 250, eu estou 25, então isso frustra, eu não vou esperar o meu processo de aprendizado. E acaba sendo injusto porque cada pessoa é uma pessoa. Né? Eu posso ser muito bom em humanas, mas não, tenho que trabalhar assim as exatas. Eu sou muito bom em exatas, mas eu tenho que trabalhar as humanas. E a gente precisa respeitar isso. Né? E até você falou sobre carnal. Motivação, eu não acredito muito em motivação, Stefano, porque a motivação ora acaba. A gente precisa fazer as coisas na nossa vida por disciplina. E a disciplina, ela requer muito, e é muito chato, né, o tempo todo ter aquela disciplina. E se a gente não tiver disciplina nesse processo de esperar também, vai se frustrar. Eu costumo dizer que é disciplina, método. Ou seja, eu me proponho a viver aquilo, eu procuro a melhor forma, baseado na minha base, de funcionar melhor. E, por último, a motivação, que tem que ser como banho. Né? E eu oriento os meus alunos a assistir, por exemplo, um episódio de uma série por dia ou por semana. Eu gosto muito do Grey's Anatomy. Gente, assiste do House, tem o Doc. Então, tem algumas séries que... E eu digo assim, quando vocês estiverem assistindo, se vejam vivendo aquilo para que vocês consigam criar repertório emocional, dizer assim, poxa, meu cérebro já fez um ensaio mental, eu tendo aula de anatomia, entrando no hospital, fazendo atendimento. Porque é uma vida desgraçada, viu? Essa vida de pré-vestibulando. Eu morro de pena pelo seguinte, talvez a avaliação curricular fosse a melhor. Mas aqui a gente valoriza só 2 habilidades, memória e capacidade de resolver problemas, que é quando eu pego o conteúdo e problematizo. Então, se o aluno ele tem uma boa capacidade de resolver problemas e lembra do conteúdo, ele passa. Se o emocional deixar, né? Isso é verdade. E você falou até sobre o Janeiro Branco, né, Stefano? Que coincidiu, querendo ou não, com agora o SISU, né? A gente está, assim,
vivenciando um momento muito significativo de adolescentes muito ansiosos. Isso tem dados que comprovam que depois dessa pós-pandemia aumentou mais de 100%. Um problema também que hoje a gente enfrenta, e principalmente nesse processo de espera, de aguardar, né? Porque é um aguardo, eu tenho que aguardar o resultado sair. A gente vê muitos pacientes com medicação. E isso é uma coisa que preocupa, porque eu não sei lidar com a minha frustração, eu não sei lidar com a minha ansiedade, então eu vou tomar para não sentir. Mas e aí, quando para? Quando é que esse aluno ele tem que enfrentar a realidade? Como é que vai ser? Os prejuízos que ele vai ter? Ou seja, eu não consigo gerir a melhor companhia ou a melhor pessoa que existe, né? Eu. É verdade. Então, eu não sei lidar, eu não tenho nem paciência, muitas vezes. E eu não vou ser nem tão cruel, eu acho que não é nem paciência, é porque muitas vezes é o desconhecido mesmo. Eu nunca tive a oportunidade de me conhecer, por exemplo, tendo que esperar aí 1 mês e meio, 2, para sair um resultado que vai determinar se eu vou ter que estudar novamente 10 meses ou não. Sim. Consegui e passei. É complicado, viu? E pai, como é que anda? Porque assim, a gente está tentando trazer para quem assiste, né, repertório, situações, reflexões, para que ele entenda que não é só focar nas aulas, ele precisa de uma rede de apoio, né? E aí a gente estava conversando sobre os pais e na minha prática, né, eu sinto muito desafiador o seguinte: o filho, e tanto que acho que 50% do meu trabalho é tentando corrigir isso, o filho, ele não sabe ouvir o diálogo com o pai, porque ele acha que tudo que o pai fala é cobrança. E o pai, ele não consegue se inserir no processo e entender que, por exemplo, se eu pegar um simulado, e hoje Gabi fez o simulado e acertou 30, muito possivelmente seus pais acertem 10. Eles não entendem que estudar é chato, é complicado, as inseguranças, o medo, a entrega, a falta de prazer. Sim. Porque a disciplina, né, e os métodos que você aplica, eles são coisas assim, ninguém está me aplaudindo, vai contra ao que a mídia propõe, vai contra ao Instagram. Tanto que tem gente que cria o Instagram, Projeto Med, tem 10 seguidores. Não é empolgante eu acordar de 8, estudar até meio-dia, almoçar, dormir 15 minutinhos, estudar de 1h30 às 6, 1 hora de academia, estudar de 8 às 9h30. Isso é chato. E o pai não consegue perceber que não é só estudar. É que o estudar é maçante, pesado e emocionalmente complicado para um aluno. É verdade. Essa questão dos pais, dentro da psicanálise, a gente tenta trabalhar da seguinte forma: como eu não atendo criança, eu só atendo a partir dos 12 anos, fazer a entrevista inicial, né, para entender ali o que é que eles trazem como uma demanda do filho, seja na questão da orientação vocacional, do próprio processo de vestibular, né, se isso for menor de 18 anos. Caso não seja, a gente não tem essa necessidade, depende de como é que vai sendo conduzido. Mas essa questão dos pais dentro de um processo analítico, psicoterapêutico, é extremamente importante, né? Porque a gente, inclusive, tem momentos com eles para pontuar assim: olha, seu filho ele está precisando disso, talvez ele esteja precisando de mais diálogo, de mais atenção nesse aspecto. E melhorar também essa comunicação, como você falou, que é uma questão muito significativa hoje, na maioria dos pacientes adolescentes que eu atendo. A falta de comunicação com os pais, de expressar o que está sentindo, o que está incomodando. Olha, pai, é chato, é estressante. E do pai também compreender, né? Porque tem isso. Mas fulaninho só estuda. Mas é como você falou, o só estudar é muito cansativo. Eu vejo o aluno olhando assim, dizendo assim, ele paga, então tudo que ele fala é cobrança. E vejo o pai, só estuda. E aí você tem que reorganizar esse filtro e mostrar assim, é pesado, está precisando de suporte, está precisando... E o adolescente, ele precisa, ao chegar em casa,
se sentir num ambiente propício para que ele diga, tô com medo de não passar, para que ele consiga chorar, para que ele tenha em quem se apoiar. Sim. E nós, adultos, precisamos lembrar um pouco que quando nós tínhamos essa idade, nós éramos frágeis tanto quanto. É verdade. Parece que a gente esquece que foi adolescente. E dos erros também dessa Principalmente, época, né? Mas sim, é algo fundamental, o acolhimento, uma rede de apoio, porque não é só um apoio profissional do psicólogo, do mentor, do professor, mas do apoio familiar. Porque na maioria das vezes quem está ali por mais tempo é a família. Por exemplo, o psicólogo é uma vez por semana, tá? Eu estou com o meu mentor, eu estou com o meu professor, mas é aquilo ali, depois eu vou para minha casa. E quando sou eu mesmo dentro da minha casa, como é? Quem está ali é os pais. Eu costumo pontuar o seguinte. Pai, mãe, ela é 50% de cada um de vocês. Não só das potencialidades, mas principalmente dos defeitos. Quando você olhar para o seu filho e perceber aquilo que te incomoda, eu acho que você tem que olhar primeiro para você. Que talvez você esteja vendo as mesmas fragilidades que você tem ou tinha nele. E talvez você seja a melhor pessoa para acolher, para lembrar que nesse momento você se sentia perdido, você se sentia inseguro, você tinha vontade de fazer besteira o tempo todo, queria dormir tarde da noite, acordar de meio-dia, 2 da tarde, só queria fazer coisas prazerosas e agora você está se propondo a viver e é necessário se propor, porque em algum momento a gente precisa adultecer, né? Porque senão a gente vai acabar, e esse é o meu medo da atual geração, né? Tudo vai dar certo e ninguém quer transpirar como é que vão ser os futuros profissionais, mas tentar encontrar um meio termo para que o aluno ele se sinta acolhido, amado e valorizado por uma coisa que é muito chata, que é muito difícil e que é muito ruim, que é estudar. Eu não posso mentir, Gabi, eu não vou dizer para você, eu amo estudar. Hoje, inclusive hoje, eu estudei de 8 às 12. Eu amo sentar na minha mesa de jantar e estudar de 8 às 8 da noite. Eu amo, mas estudar aquilo que eu gosto. Que é muito diferente. Química, física, matemática. A pessoa não tem habilidade em matemática, tem que acertar 38 questões de 45. Eu digo que eu tinha essa dificuldade. Ai, meu Deus, meu tempo de colégio. Mas me diga uma coisa, como é que eu consigo? Quais sugestões você pode trazer com relação ao controle de ansiedade, com relação à busca por esse conhecimento emocional? A gente primeiro, assim, Stefano, precisa avaliar que nível está essa ansiedade, né? É uma ansiedade que ela acontece a todos os momentos, todos os minutos do meu dia. Eu já acordo e durmo ansioso. Isso é preocupante. Aí é um profissional. A psicólogo, um psiquiatra, para dar uma orientação. É uma ansiedade em que eu só sinto quando eu estou estudando, tá? Vamos parar para pensar um pouquinho. Como é que ela surge? Ela está surgindo porque eu estou tendo uma determinada dificuldade ou porque eu estou fazendo aquilo ali já pensando no futuro? Não. Estudar é você se conectar com agora. Eu não posso estar estudando e pensando no que é que eu vou fazer quando eu terminar, por exemplo, de estudar química. Não. Que isso vai gerar uma ansiedade, né? A ansiedade, ela se caracteriza por algo antecipatório, um medo de algo que vai acontecer que eu ainda não sei o que é. Então, a gente precisa observar isso e a família também estar atenta a esse movimento dessa criança e desse adolescente. Como é que o meu filho está se apresentando? Porque, às vezes, a gente tem um adolescente que passa o tempo todo dentro do quarto ansioso, o pai só vê uma vez no dia e não sabe como é que está. Não tem nem como, talvez, dar um suporte para auxiliar ele a dizer, olha, eu estou ansioso, eu preciso buscar algo, né? Então, tem várias formas de a gente, primeiro, compreender como é que está se dando. Eu estou ansioso porque eu estou esperando, talvez, o resultado. Tá, isso é uma ansiedade normal, porque eu estou à espera de algo que vai acontecer. Inclusive, deixa eu lhe atrapalhar para você já me ajudar a pontuar essa questão. Porque existe a ansiedade, que você já acabou de dizer que dependendo do motivo é algo normal. Sim. E existe
quando eu começo a somatizar. E aí vem a tag, né? Sim. Então, cria esse paralelo pra gente. Então, aquela expectativa de algo normal do futuro É normal. é a emoção comum, né? Isso. Agora também permitir até onde essa emoção comum ela tá me levando. Por exemplo, eu estou à espera de algo e aí eu deixo de dormir por conta disso. Isso é um problema. É buscar um profissional para te ajudar com isso. Mas uma pessoa que já está nessa situação já vem sofrendo com um processo ansioso de muito tempo. Eu sempre uso o seguinte comparativo com os meus pacientes, até para entender o que é normal, vamos dizer assim, o que é patológico. Eu vou viajar. Não tem uma pessoa que vai viajar que fica ansiosa, né? Uma ansiedade positiva. Eu vou viajar, mas eu passei um mês que era antes da viagem sem dormir. Isso já não é normal. Então, os excessos a gente vai considerar que não é algo de uma ansiedade normal, que é o que vai interferir na vida do paciente no dia a dia. Eu não vou dormir. Eu não vou trabalhar porque eu estou ansioso. Eu não consigo estudar porque eu estou ansioso. Então, isso é um excesso. E aí já deixa um pouco, sai do eixo da normalidade. Gabi, eu marquei para sair com aquela garota amanhã, pegar um cinema. E aí, durante a noite, eu acordei umas 5, 6 vezes, estava na expectativa, comprei uns 10 house, né, para não pecar no hálito. Isso é normal? Até certo ponto, sim. Mas, vamos também analisar. É uma pessoa insegura? Né? Porque se for uma pessoa insegura, aí já sai um pouco da normalidade. Né? É o quê? Eu estou pensando muito em algo que não vai dar certo, eu estou acordando porque eu acho que alguma coisa vai dar errado, e aí já não é mais. A prova é amanhã. Imagine como é que eu vou dormir hoje. Então eu vou dormir 2 horinhas, acordo, aí me viro, aí corro, aí durmo, aí acordo, vou no banheiro, aí durmo, aí acordo de novo. Vou acordar um pouco. Aí, finalmente, acordei para fazer a prova, vou estar mais cansado. Sim. Mas essa expectativa pelo momento que eu tanto me preparei por 10 meses. Mas eu não me cortei, não mutilei, eu não desenvolvi alergias, eu não tive diarreia, eu não tive vômito. Eu só estou na expectativa porque eu quero me livrar logo disso. Sim, é normal. É algo que você está esperando que vai acontecer, que vai influenciar. Porque o que acontece? Há um pré-prova. A sua mente, ela não vai parar. Né? Não só por conta do emocional, mas talvez tudo que você está ali tentando lembrar, trazer de volta à memória para o outro dia. Então, sim, você vai ter uma dificuldade não só no sono, mas no apetite. Você não vai comer tão, vamos dizer, normal como você come. Você vai se sentir ansioso. Mas, quando a gente fala desse aspecto de normalidade, da ansiedade, dá para se controlar. A partir do momento que você identifica. Eu estou ansioso porque eu vou fazer a prova amanhã, certo? O que eu posso fazer aqui para lidar com essa ansiedade? Eu vou assistir algo, eu vou conversar com alguém que ajuda muito, né? Eu confesso a você que o limite aí do que é normal, do que é patológico, né? E aí você já trouxe um outro elemento que é a questão da insegurança, questão da autoestima, né? Do conceito que a pessoa tem sobre ela. Mas eu lembro de uma menina que eu atendi. E ela veio conversar comigo, já estava, acho que era setembro, vestibular em novembro. Ela estava numa situação complicada. Acho que mais de 90% do corpo dela estava ferido. Sim. De uma crise alérgica severa. E quando ela veio conversar comigo, eu disse assim, você precisa de uma rede. Qual a minha função? A minha função é organizar a sua vida. Minha função é te munir de caminhos que pedagogicamente você vai conseguir avançar e, quem sabe, se possível, lograr êxito no vestibular. Sim. Mas você precisa conversar com alguém, moça. E você precisa trazer tudo isso que você está sentindo para alguém. Alguém que tem uma escuta ativa e foi treinado para isso. E você também vai precisar de um psiquiatra. Porque é nítido que essa sua alergia, que ela embolotou todinha, estava toda ferida, é um processo emocional. Sim. E aí ela saiu do meu atendimento e automaticamente, isso tem uns 3 anos mais ou menos, ela já procurou um psicólogo e já foi para um psiquiatra. E na semana seguinte a gente arrumou a vida dela. E o que eu acho mágico, né, nessas questões emocionais é que quando ela foi acolhida
pela rede. A gente organizou a vida dela, a gente alinhou o que ela tinha aprendido, a gente alinhou o que ela não conseguiu aprender e a gente organizou. Mas ela ter alguém que ouvisse todos os seus medos e inseguranças e um medicamento, porque ela já estava no caso de somatização, Sim. com 3 semanas ela já estava uma pessoa totalmente diferente. Ou seja, ela estava desassistida. Sim. E é por isso que a gente não pode relativizar o ser emocional que nós somos. É por isso que a gente não pode só querer estudar. A gente precisa ter qualidade para que aquele meu momento de estudo ele seja qualitativo, não quantitativo, e que eu esteja pronto para vivenciar os meus processos emocionais e dar vida a tudo aquilo que eu estou estudando. Isso é verdade. Você falou sobre qualidade e não quantidade. E é uma coisa hoje que eu trabalho muito com paciente que tem TDAH, né? O paciente que tem TDAH tem uma certa dificuldade de passar um tempo significativo de 8 a 8 horas sentado estudando, certo? Mas como é que você funciona? Vamos dividir aqui os blocos de estudos até onde você consegue, talvez, se sustentar aquilo, aprender também. Porque o que acontece muitas vezes quando uma paciente que está nesse processo de vestibular chega para mim. Eu estudo 10 horas por dia, mas eu só consigo absorver 5. As outras 5 você está fazendo o quê? Né? Você está perdendo, querendo ou não, o seu tempo. Porque talvez se você desse uma pausa para continuar, você conseguisse, né, absorver o restante do que era necessário absorver. Colocar aí uma atividade física, uma meditação guiada. Importantíssima atividade física. Qualquer outro esporte, já que talvez você não goste de musculação, mas algum tipo de esporte, alguma atividade prazerosa que não compense tanto tempo, né? Que você possa respirar e voltar. Sim. Então, tem situações. A questão é que as pessoas, muitas vezes, a insegurança é tão grande que ele, mesmo que as 5 últimas horas seja no piloto automático, ele é engraçado porque lá no MED, o aluno está muito cansado e ele vai até a minha sala e diz assim: Stefano, eu tô morto, não sei o que fazer. Eu disse: sabe, vá para casa, tome um banho, come e durma. Sim. Amanhã a gente corre atrás do que você não produziu hoje. Não, mas vai ficar todo mundo aí. Eu não posso perder isso. Eu disse: mas está perdendo. Estar de corpo presente não quer dizer que esteja qualitativamente produzindo. Isso é verdade. Eu tinha uma paciente que ela abdicava do sono. Então, ela estudava pela manhã, dava pausa do almoço, estudava pela tarde, estudava até 1 da manhã para acordar 5. Falei: o que é que você está fazendo? O tempo em que você não está dormindo, você não vai estar aprendendo. Porque o seu cérebro, ele precisa dormir, ele precisa do descanso para absorver aquilo que você viu durante o dia. Então, é no mínimo aí de 8 a 6 horas, dependendo da pessoa. Né? E acontece muito isso, né? Quem está vivenciando esse processo de entender, não, quanto menos eu dormir, mais eu vou produzir, mais conteúdos eu vou aprender, que na verdade não é. Os alunos que eu acompanho, se eles passarem de 11 horas da noite, se eles não estiverem dormindo às 11 horas da noite, eu já digo que eles perderam um dia. Porque de 11h30, se não estiverem no sono REM, não vai ter ativação do hipocampo, isso. Não vai ter geração de memória de longo prazo, vai ter que repetir 5, 6 vezes. Isso mesmo. Vacilou, e é o que acontece, né? Também e que prejudica na hora da prova, né? Porque que acontece? É como você falou, existem tipos de memória. E a memória de longo prazo, ela só é ativada quando eu vou dormir. Né? Então, se eu não durmo ali uma quantidade suficiente, aquilo que eu absorvi durante o dia vai ser o mesmo que nada. Eu não sei como é que uma pessoa consegue estudar, querer vivenciar uma rotina de 12 horas se não dormiu no mínimo 6. Se não bebe água. Eles dizem assim: eita, lá vem o sabe tudo. Porque eu digo assim: gente, primeiro, tem que ficar 15 minutinhos no sol assim que acorda. Tem que ficar, vitamina D, despertar, mostrar para o seu cérebro que você realmente acordou, estabelecer um ponto de partida para aquele dia, tomar água, fazer suplementação muitas vezes eu aconselho cúrcuma, coenzima Q10, complexo B, vitaminas, mas depois que você procura um nutricionista e um nutrólogo, né, um médico, também não está se entupindo de coisa, comer bem,
correr de carboidrato simples, fast food. Vixe, eu não vou parar de viver. Eu disse, não, mas você vai ter que fazer investimentos certos para que esse sacrifício não tenha que ser, você não tenha que repeti-lo novamente. Sim. Ou seja, tentar ao máximo atingir aquela taxa de acertos diante do que você pode ali dar qualidade ao seu processo, mas é complicado. Viu? É verdade. E assim, essa questão do desequilíbrio é algo muito significativo e que prejudica nessa hora da prova, né? Porque, por exemplo, eu peguei pacientes em que não tinham descanso de forma alguma, eram 7 dias na semana direto estudando. Né? Eu falei assim, tá, você acha que isso vai te gerar o quê? Só poderia ser uma somatização. Porque o seu corpo, ele também precisa parar, né? Como você falou, 15 minutinhos no sol, né? Para entender que, poxa, e se recompor para iniciar novamente aquele processo de aprendizagem. É porque, assim, eu acho que o aluno, ele tem que entender que ele não vai mudar de vida, mas ele vai ter que fazer escolhas diferentes. Mas o processo é a vida. Ou seja, eu estou me propondo durante 10 meses a vivenciar um processo em que eu vou ter que estudar 10 horas por dia. Eu não vou conseguir isso no primeiro mês. Sim. Porque o meu organismo não está preparado para isso. E o primeiro mês é o mês que você mais perde conteúdo. Segundo, eu vou ter que ter o dia do lixo, o dia de sair, de ver as pessoas que eu gosto, de fazer coisas que eu goste, mas que não comprometa fisicamente a semana que está se estabelecendo. É o que eu digo, assim, é você ter um equilíbrio mesmo estando numa vida de privação. De privação. Porque, por exemplo, o que acontece muitas vezes também, o paciente para de estudar 10, 11 horas e aí vai mexer no celular. Porque não mexeu o dia todo. E aí o seu cérebro, de qualquer forma, não vai parar. E isso também vai influenciar. Ocorre um super estímulo, né? Ou seja, aí você tem que dormir meia hora, não consegue dormir porque as redes sociais não deixam e você esquece que rede social gera prazer. E é tudo que você não tem. Durante o dia, durante né? Quando você está estudando. Mas é muito desafiador. E acredito que o aluno ele precisa entender que ele vai se propor a viver um processo diferente do que ele está acostumado. Sim. Abrindo mão da gratificação do agora por uma gratificação que talvez só aconteça daqui a um ano. Teve uma paciente minha que está nesse processo, está até aguardando, ela me mandou até mensagem essa semana. E que, assim, o que eu trabalhei muito foi também ela entender que esse vestibular, que esse processo ansioso não é só agora, que também vai ser na faculdade. Que às vezes a gente, quando está vivenciando isso, esse pré-vestibular, acha que é passei e pronto. Mas estar também inserido numa medicina é passar por um processo de privação. E aí não vai ser só 10 meses, 2 anos, vai ser 6 anos. Mais uma especialização que você for fazer. Né? Então, peraí, eu vou ser uma pessoa que não consigo lidar com as minhas emoções no pré-vestibular quando eu tiver com a vida nas minhas mãos. Isso também é necessário ser trabalhado. Você falando e eu pensando aqui que a maior parte dos nossos jovens, né, vivem eles estão sendo educados a só, e depois da pandemia principalmente, a só alimentar a busca desenfreada pelo prazer. Então a gente não larga o celular. Por quê? Porque gera prazer. A gente não larga os fast foods. Por quê? Geram prazer. A gente quer ter uma vida, e tanto que eu sinto que a escola hoje ela se tornou um ponto muito mais de socialização do que de ensino, porque eu estou alimentando prazer, a ausência de prazer de todo esse processo da pandemia para cá. E aí agora eu preciso direcionar a minha vida, porque chega um momento que você quer ter casa, quer construir suas coisas, você quer ter a tão sonhada autonomia, e muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado como pai, a gente vai estar com processos cada vez mais significativos emocionais de maneira negativa, porque na hora que ele tiver que se tornar adulto, ele não vai ter as ferramentas mínimas
E eu acho que o processo seletivo, eu costumo brincar com alguns pais, é a primeira gota de realidade que o jovem que trabalha comigo, ele tem, de mundo. Dizer assim, poxa, agora não, o que os meus pais construíram, o que os meus pais têm de influência, o que os meus pais conseguem me dar, não serve de nada. É o que eu consigo ou não armazenar e desenvolver no dia. Então, ou seja, nós continuamos com uma ausência significativa de ferramentas emocionais, pedagógicas e administrativas para quem quer viver um processo que muitas vezes não consegue nem ler a prova em 5 horas. É verdade. E esse pensamento ele tem que ser global, né? Então, assim, vamos lá. Eu estou com uma psicóloga que trabalha com jovens, né? Uma psicóloga aí que consegue desenvolver um trabalho muito incrível. Inclusive, é a psicóloga que eu indico aos meus alunos todo início de semestre, todo início de ano, né? A gente reativou os contatos. Eu disse, moça, eu vou te abusar. E aí, Gabi, vamos lá. Fevereiro começam as aulas. Quais dicas você pode trazer para esse adolescente e até para esse pai que está nos assistindo com relação a vou retomar o meu processo de ensino? Quais cuidados eu preciso ter? O principal de tudo é a organização, que é uma coisa que eu acho que você consegue perceber que não tem. Né? Não se tem a organização de entender que eu preciso ter momentos para cada coisa. Eu preciso ter momentos para estar na escola, estar lá, né? Eu preciso ter momentos para estudar, eu preciso ter momentos para o lazer, ou para o esporte, para qualquer outra coisa que seja. Então, a organização é o que vai auxiliar, vamos dizer, nesse primeiro momento, é eu me situar. Né? O que é que eu preciso fazer para alcançar o meu objetivo? E depois ter a disciplina. Então, assim, não é só o aluno querer se organizar, querer ter disciplina. A família também precisa ajudar nessa disciplina. Seja conversando, seja auxiliando, estando ali nesses primeiros momentos, como você falou sobre os seus filhos, para dar esse suporte necessário. Quando a gente pensa numa aprovação num curso federal, né, e em alguns vestibulares do qual o processo realmente é duro, é uma conquista de grupo, né? Ou seja, o pai tem um papel importante, Sim. A mãe tem um papel importante, os irmãos têm papéis importantes e o pré-vestibulando ele precisa assumir o seu protagonismo. Mas é o grupo, né? Então, muitas vezes, acompanhar na compra dos materiais, não só mandar ou ir pela internet, vamos juntos, vamos criar situações para diálogos, né? Para motivar. Participar, né? Participar. Estar ali. Não só pagar, né? Isso. A participação também é importante até para que o adolescente ele se sinta acolhido. Eu vou passar por um processo difícil, mas eu tenho alguém ali que está participando comigo. Seja o pai, seja a mãe, seja uma avó, né? É fundamental. E aí, depois dessa primeira etapa, né, a gente entra na construção de repertórios emocionais. Porque, vamos lá, primeiro, eu acho que eu preciso descobrir o que é que eu quero. Sim. Ou pelo menos chegar próximo disso, né? Depois que eu entendo o que eu quero, eu vou desenhar quais são as instituições que talvez eu queira estudar. Quais são os critérios mínimos de exigência que aquelas instituições cobram? E se é um vestibular como o Enem, qual a taxa de acertos? Sim. Porque também eu não posso cometer o erro de, se eu não quero medicina, eu preciso estudar como se fosse medicina. Eu acho um erro fatal. Eu quero direito. São 32 acertos. De 27 a 32 acertos você passa. Para que eu vou estudar para 40 acertos? Então, aí eu acabo também tentando desenvolver um perfil que não combina com o curso. Eu perco investimento em outras áreas, leitura, cinema, namoro, passeio, família, sono, porque eu quero me matar para um curso que a concorrência não é nem metade. Né? Então, entender. Depois, aí sim, muito fácil, vou contratar os professores das isoladas que eu acho que vão me ajudar a chegar lá. Muito bom. Mas, aí eu começo o processo. Qual o meu primeiro choque? A realidade. Eu não estava acostumado a isso. E aí eu olho para mim e percebo que eu não tenho as ferramentas e já afeta a minha autoestima e já afeta
a minha motivação. É como você falou, no primeiro mês ninguém vai conseguir estudar 10 horas, né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu era nova, lá 15, 14 anos, eu lia um livro de 800 páginas num dia. Hoje eu não tenho mais esse preparo mental devido ao fato de outras atribuições do dia a dia, né? Mas eu digo sempre a esses meus pacientes que estão nesse processo que o cérebro ele é um músculo. Eu não consegui estudar às 5 horas, certo? Mas quando você conseguiu? E isso já é uma conquista. Né? 1, 2 horas, tá? Semana que vem você vai conseguir mais 1 hora. Né? Então, é importante que o adolescente, nesse processo, entenda que é aos poucos. Até eu alcançar o objetivo de 12 horas por dia de estudo, eu não vou estudar as 12 horas. Mas eu não posso, não conseguir me frustrar. Eu tenho que, eu consegui isso. Amanhã eu tento mais meia hora, amanhã eu tento mais 30 minutos. Né? É a forma de pensar que também vai influenciar em como é que eu vou lidar com esse processo. A gente esquece de celebrar as pequenas vitórias. Eu tenho uma lista de 100 questões. Eu só consegui 10. Que bom, é um ponto de partida. Amanhã, 12 ou 15. Depois da manhã, 20. E todo dia, é um clichê que eu não sei porque as pessoas não adotam. São crescimentos consistentes de 1% por dia. Depois de 1 ano, você vai estar aí quase 400% melhor. É verdade. Só que as pessoas querem o boom. E o boom, assim, nenhuma mudança vai acontecer do dia para a noite. Isso precisa estar muito claro. Uma pessoa que sai agora desse processo de 1 mês, 15 dias de férias, não vai conseguir alcançar esse potencial de produtividade. Mas não significa dizer que não vai conseguir. Né? Então, a paciência também ela é fundamental no processo. Eu preciso ter paciência com o meu processo para alcançar o meu objetivo. Senão eu vou me estressar muito, vou me colocar numa zona de estresse muito significativa e eu vou desistir. Que é o que acontece muitas vezes. E quando eu desisto, eu procuro o oposto. Algo que gera muito mais prazer para compensar essa dor de eu ter me permitido viver algo que eu não estava pronto na intensidade a qual eu queria. É verdade. Moça, a gente está chegando, eu tenho um combinado que é um bate-papo de 1 aula. Sim. Né, ali em 45, 55 minutos mais ou menos. Mas eu queria que você usasse esse espaço para trazer uma mensagem final. Né? Os alunos já estão ali. Os alunos do Sudeste, pelo que eu acompanho, eles praticamente só param Natal e Ano. Depois da prova, eles já olham para a prova, já começam a pensar. Porque pela quantidade de acertos, você tem um vislumbre. Né? Você não vai sonhar. Por exemplo, medicina, dependendo do local, a partir de 33 acertos. Se eu acertei menos, eu já sei que vai ser um pouco complicado. Então, eles já começam a correr. Né? O Nordeste, a gente tem alguns estados em que eles também são mais voltados. O nosso estado, ele gosta das férias. Então, ele pegou ali do dia 20 de dezembro até o 20 de janeiro. Até fevereiro, eu vou descansar, vou zerar para voltar com tudo. E nesse retorno, você como uma profissional de saúde mental, o que é que você pode nos deixar nesse momento? Eu acho que a primeira coisa é o não desistir. Se é aquilo que a gente quer, se é aquilo que eu desejo, que eu almejo, que eu me vejo fazendo, como você falou, daqui a 35 anos, não desista. Mesmo que seja doloroso o processo. Né? A gente precisa entender que nem sempre na vida as coisas vão vir fáceis. A maioria não vem, né? E segundo, a paciência. A paciência é muito importante para que eu consiga compreender onde eu quero chegar. Mas eu vou começar, vamos dizer que do zero. Né? E não esperar necessariamente 1 mês de férias para iniciar algo que é o seu sonho. Né? Eu não concordo muito com aquele ditado que algumas pessoas dizem que estuda enquanto eles estão dormindo, né? Estuda enquanto eles estão aproveitando. Mas eu acho que não necessariamente a gente precisa faltar com a organização. Eu agora não preciso estudar 10 horas, mas eu posso estudar 2. E essas 2 já vai ser significativas para o final, quando terminar a prova. Então, é alcançar um equilíbrio, talvez, nesse momento. Você falou algo que eu lembro numa entrevista de futebol. E o comentarista ele criava um paralelo entre o Cristiano Ronaldo e alguns
jogadores no mesmo nível, só que brasileiro. Uhum. E aí na Europa agora tem o recesso, né? E nesse recesso, o Cristiano Ronaldo, todas as manhãs, né, ou quase todas, ele mantinha o preparo físico, a orientação física, o treino na academia, o treino com o preparador, para que quando voltasse, ele ele estivesse ali já em ritmo com a musculatura. Uhum. E os jogadores brasileiros, churrasco, farra, praia. E aí quando você volta para uma nova temporada, quem se lesiona mais? Quem vai estar em menor performance? Quem passou mais tempo. Então é a mesma coisa. Eu concordo muito quando você diz assim, o equilíbrio ele é fundamental, mas eu não posso passar 30 dias distante do meu sonho. Sim. Então estuda 2, 3, né? Refaz as questões, pelo menos começa já a pensar, né? A se mexer, a se batalhar. organizar, uma sobre também, né? Não só estudar, mas ler sobre o movimento. Como você falou, ler um edital de uma universidade que você queira, mas tendo esse equilíbrio, né? Que é muitas das vezes assim, o que a gente não consegue administrar no dia a dia. Gente, anotou as dicas? Eu tenho aqui, viu? Paciência, organização, entender o processo, né? Busca do equilíbrio, do autoconhecimento emocional, não se comparar com os outros e ter o seu sonho como principal mola propulsora da sua motivação. Foram 7, dentre todas, eu consigo destacar essas 7 orientações que Gabi trouxe para a gente de maneira muito clara, muito objetiva. Eu agradeço demais a sua presença. Assista, curte, tem que anotar tudo direitinho, não pode perder, né? Nós estamos ali no aquecimento para esse retorno e um momento como esse, ele inunda você de ideias e orientações e sugestões para que você consiga amadurecer mais, para que você consiga fazer essa tomada de mudança de estilo de vida para uma vida dura, né? Uma vida cruel, que é a vida do pré-vestibulando, mas encontrando luz para trazer mais qualidade, para trazer tempo de qualidade que possa te motivar e te ajudar a chegar no seu objetivo o mais rápido possível. Então não esquece, toda terça-feira às 15 horas tem vídeo novo no canal. Gabi, muito obrigado por sua presença. Obrigada a você viu? por me chamar. E assim, eu tô ficando velho, viu, gente? Porque foi minha aluna 2016, ela concluiu. E acompanho ela nas redes sociais e na primeira oportunidade eu disse, não, vou chamá-la, tem que abusar. Obrigada, Stefano. Foi ótimo estar aqui hoje. Espero ter ajudado. Ajudou bastante. No início da nossa entrevista, ela já colocou as redes sociais. Eu vou pedir de novo, viu? Sim, minha rede social é Pacchioni PC, mas pode encontrar por Gabriela Pacchioni. Né? Busca lá quem consegue achar. Pronto, na descrição do vídeo eu vou colocar o Instagram dela direitinho, porque eu a chamava de Pacchio, que é Pacchioni, para que seja tudo direitinho, você consiga acessar, né? Ela atende aqui em 2 locais. Para quem é de Maceió, é uma ótima oportunidade para você já começar a sua preparação cuidando mais de você. Até a próxima, viu, gente? Valeu!